Esta manhã vou tentar que alguns de nós, ou se não todos, possamos recordar algumas situações do nosso passado desde a nossa meninice. Quantos de nós, quando éramos crianças, jovens, adolescentes e adultos, olhávamos para uma pessoa e dizíamos: eu gostava de ser como aquela pessoa. Quantos de nós já tivemos essa experiência? Pensámos: eu gostava de ser como aquela pessoa. Se aquela pessoa fosse um artista, ou aquela pessoa fosse um ídolo das redes sociais, ou aí do mundo do espetáculo, ou um desportista, não é? As crianças, por exemplo, e os jovens costumam copiar os penteados dos desportistas. Há aquele atleta que tem o cabelo assim, eu também vou cortar o cabelo assim. Todas as pessoas têm uma forte tendência de copiar. E nesta manhã eu gostaria de lançar uma pergunta. Quem gostaríamos de ser? Na língua portuguesa há um ditado muito conhecido, que muitas pessoas até dizem que é uma citação bíblica, mas não é, na verdade não é. A citação ou a expressão, ou aquilo que se diz ditado, diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Muitas pessoas pensam que isto é um versículo bíblico, mas não é. É só uma expressão, aquilo que nós chamamos de um ditado. Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Andar com alguém fala supostamente de um convívio, de uma comunhão. Podemos perguntar: com quem andas? E a resposta e a conclusão define quem nós somos. Todos nós temos, como eu já disse, tendência de copiar este, aquele e aquele outro. Por exemplo, umas pessoas que saem da sua terra natal e vão para um país distante. Ao fim de alguns anos, as pessoas regressam ao seu país natal e começam a falar conforme aqueles povos. Copiam, imitam. Quando as pessoas voltam do país distante, elas trazem a linguagem desse país, os hábitos desse país, os costumes, as mentalidades, os sotaques. Alguém disse com muita propriedade que num casamento o homem e a mulher se tornam parecidos por causa da convivência, por causa da comunhão, por causa da intimidade. Dizem que se tornam parecidos. Todos nós já ouvimos histórias de cumplicidade. As pessoas com quem convivemos dizem muito acerca de nós. É fácil. A minha esposa conhece, eu conheço a minha esposa. Já vivemos há 33 anos e tal, juntos, com altos e baixos, nestas caminhadas. E então aprendemos a conhecer-nos. E, por sua vez, aprendemos a copiar um ao outro. Todos nós, somos influenciáveis, todos nós influenciamos, todos nós fazemos parte de uma sociedade em que influenciamos uns e outros nos influenciam. A Bíblia diz que aquele que anda com os sábios ficará sábio. Aquele que procura a companhia dos sábios
se torna sábio também. Está escrito em Provérbios 13:20. O salmista, no Salmo 1:1, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Isto é, não fica paralisado no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é feliz, é abençoado. É abençoado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem fica paralisado na conduta dos pecadores. Assim, todos nós temos, quer queiramos, quer não, todos nós temos comportamentos. Todos nós somos cúmplices uns dos outros, porque copiamos uns aos outros, e todos nós temos comportamentos. Todos nós somos influenciados, todos nós influenciamos. A tudo isto nós chamamos ética da vida. Comportamentos, palavras, tudo o que fazemos contagia outras vidas. Tudo o que fazemos com palavras, com atitudes, denunciam quem nós somos e com quem andamos ou com quem nós temos comunhão ou intimidade. É fácil, nós olhamos para uma pessoa e há algumas pessoas que passam na rua, nós olhamos e esta pessoa deve ser assim, assim. Tiramos logo o rótulo da pessoa, não é? Por causa da forma como a pessoa anda, da forma como a pessoa fala. Como é que nós conseguimos ver isso? Através dos reflexos, das atitudes, das palavras. A Bíblia diz que um dia, a certa altura, numa praça, quase no fim da vida terrena de Jesus, no meio da praça, alguém olhou para um personagem e comentou com os outros, porque isto é o que acontece normalmente: aquele é um deles. Quantas vezes nós não sentimos isso na pele? Aquele é um deles. Como é que as pessoas chegam a esta conclusão? Porque observam. A Bíblia diz que Pedro foi acusado de ser um deles, porque tinha o seu suor, na sua transpiração, transpirava a Jesus. E as pessoas diziam: ele é um deles. Ele transpira o cheiro daquele Jesus. Porque ele copia aquele Jesus. Convido-vos a abrir a Bíblia agora no Salmo 115. Eu estou agora numa fase, Salmo 115, estou numa fase a ler os Salmos. E num determinado dia eu li este Salmo durante esta semana, Salmo 115. E tem a ver com isto que nós estamos a falar. Vamos começar a ler no verso 6. Pode ser até antes. Verso 4. Salmo 115, verso 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. E está a falar acerca dos ídolos que os homens fazem. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam.
som nenhum lhes sai da garganta. Verso 8. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. A Bíblia está aqui a dizer que o objeto de adoração pode ser copiado e as pessoas que adoram, os objetos de adoração, podem se tornar semelhantes aos objetos de adoração. Por isso é que muita gente não consegue falar com Deus, igual aos ídolos mudos. Muita gente diz que Deus não fala com eles, igual aos ídolos. Não ouvem. Muitas pessoas não têm a percepção de Deus, porque não têm as propriedades de Deus, estão iguais aos ídolos. Não chegam, não sentem, são insensíveis, não tocam, não andam, vivem vidas paralisadas. Porque a Bíblia diz que estas pessoas que adoram ídolos, sejam eles quais forem, quando nós falamos em ídolos, vem à nossa mente somente imagens, não é? Mas há muito tipo de ídolo. Há muitos tipos de ídolo. Mas a Bíblia diz que quem adora a ídolos, isto é, substitui os ídolos por Deus, perde vida. Não tem ação. Graças a Deus que nós podemos dizer que Deus faz milagres aqui neste lugar. Porque nós adoramos o Deus vivo. E por isso há vida em nós. Não é? Em muitos lugares, nós vamos a muitos lugares e não vemos vida. Porque as pessoas adoram ídolos mortos. Ídolos que não têm vida. Não andam, não apalpam, não sentem, não ouvem, não cheiram, nem sequer falam. Por isso eu perguntava no início, com quem nós queremos ser parecidos? Com ídolos que não têm vida ou com Deus que é o Senhor da vida? A Bíblia diz que aqueles que confiam nos falsos deuses, nos ídolos, tornam-se como eles. Os mudos não conseguem falar, não invocam a Deus. Os surdos não ouvem, nem entendem as palavras de Deus. Há tantas pessoas que não entendem aquilo que Deus fala. Por que é que as pessoas não entendem? Mas será que, agora vamos dizer assim, será que as pessoas não são inteligentes? São. Mas porque adoram ídolos mortos, acabam por não entender o Deus da vida. As pessoas não entendem. As pessoas vivem paralisadas. As pessoas vivem sem vida. Deus, está escrito em Gênesis 1:26, Deus criou-nos para sermos semelhantes a Ele. Deus criou-nos para sermos semelhantes a Ele. Porquê que as pessoas tornam-se diferentes de Deus? Porque se desviam de Deus. Porque deixam de ter comunhão com Deus. Porque deixam de ter como objeto de adoração Deus. Aí ficam paralisadas. A Bíblia diz que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26 é o que eu estou a ler. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Vejamos aqui uma coisa. Primeiro, Deus nos criou para sermos semelhantes a Ele, conforme a sua imagem e semelhança. E Deus nos criou
para governar. Quer nós acreditemos ou não. Nós fomos feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança, com capacidade de domínio, com capacidade de governo. E quem não domina, quem não governa, é escravo. Mas ou é uma coisa ou é outra. Ou governa, ou é governado. Não há ali um meio termo. Quem não governa é governado. A nossa vivência, e se nós temos consciência, a nossa consciência divina deverá ser falar como Ele fala, ouvir como Ele ouve, agir como Ele age. Esta é a essência de Deus em nós. Agora, se nós não focamos a nossa vida em Deus, não temos vida. Lucas escreveu assim: nele vivemos e nos movemos e existimos. Vamos todos dizer: nele vivemos e nos movemos e existimos. Outra vez: nele vivemos, nos movemos e existimos. E ele continua dizendo: porque dele também somos geração. Geração de Deus. Nós somos geração de Deus. Então, queremos ser nós parecidos com Deus? Queremos nós gozar da vida de Deus? Pergunto eu: andamos com Deus? Andamos nós com Deus? Eu não estou a perguntar se nós vimos à igreja, porque é óbvio que estamos aqui. Eu estou a perguntar: andamos nós com Deus? Porque andar com Deus nem sempre é a mesma coisa que vir à igreja. Vir à igreja nem sempre é a mesma coisa que andar com Deus. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Multidões e multidões que se copiam uns aos outros. Diz a Bíblia que no caminho largo se perdem. Multidões e multidões que andam atrás deste e daquele ídolo. Perdem a vida porque vão, passa a expressão, atrás da manada e acaba tudo. Mas nós, que queremos ser parecidos com Deus, amém? Amém. Devemos andar com Deus. Diz a Bíblia que um homem andou tanto com Deus, que um dia subiu. Diz a Bíblia que Enoque andava com Deus, até que um dia Deus o tomou. E esta é uma figura da igreja. É uma tipologia da igreja. Que a igreja deve andar com Deus, até que um dia Deus tome a igreja. Amém? Amém? Quanto mais nós somos parecidos com Deus, mais íntimos nós somos de Deus. E como é que nós somos mais íntimos com Deus? Muito simples, a Bíblia é muito clara. E eu andei à procura esta semana e todos os evangelhos, todos os evangelhos, e não só, também há passagens no Antigo Testamento que dizem isto: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, acima da tua força, do teu entendimento, acima de tudo, de
coração, da alma. E temos muitos versículos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, muitos. Nesta manhã, que cada um de nós possa refletir com quem nós queremos ser parecidos. Ontem eu estava a ler que um dia todos nós seremos como Ele é. À medida que nós temos comunhão com Ele, à medida que nós vamos ouvindo acerca dEle, à medida que nós vamos falando com Ele, à medida que nós vamos privando com Ele. Conhece este termo? Privar com uma pessoa. Privar com Deus. À medida que isto acontecer, nós seremos cada vez mais parecidos com Deus. E a Igreja está aqui na Terra como noiva. Lembram-se de dizer, um casal, ao fim de algum tempo, fica parecido. A noiva, cada vez está mais parecida com o noivo que vai buscar a Igreja. Que cada um de nós possa refletir sobre esta cumplicidade. Porque isto é uma cumplicidade. O noivo e a noiva e o noivo. Cumplicidade com Deus nos comportamentos, na postura, de forma que vamos influenciar o próximo com o amor de Deus. Todos nós, sendo cúmplices, por isso é que nós dizemos que somos filhos do mesmo Pai e por isso é que nós dizemos que somos todos irmãos. Há uma cumplicidade. Cumplicidade essa provocada pelo amor de Deus. Deus nos dá esta imagem que Enoque andou com Deus até que um dia Deus o tomou. E Igreja, vamos andar com Deus até que um dia Jesus vai voltar e nos vai tomar. Amém. Quem quer ser tomado por Deus? Amém. Amém. Se nós queremos ser tomados por Deus para irmos finalmente gozar do privilégio de realmente, na plenitude, sermos filhos de Deus. Meus irmãos, nós temos que ter consciência que Deus nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. Enquanto nós não tivermos esta consciência, às vezes as coisas tornam-se mais difíceis. Porque as coisas não correm assim, não correm assado. Não é? Mas Deus é bom. Deus é muito bom. E mais uma vez hoje ouvimos um testemunho de milagre. Porque Deus é bom. Mas como é que isto acontece? Acontece na nossa intimidade, na nossa cumplicidade com Deus. Nós falamos com Deus e diz: Senhor, acontece isto e aquilo e aquilo outro. Às vezes nós fazemos uma oração de 1 minuto, outras vezes nós precisamos fazer uma oração de 1 hora, outras vezes nós precisamos fazer uma oração de 1 dia, ou de 1 mês, ou de 1 ano, ou mais. Mas depende da intimidade que nós temos com Deus. Então aí cria-se a cumplicidade de nós sermos parecidos com o Deus que nos criou. Quem se considera que está no processo de ser parecido com Deus, pode ficar perto. Nós vamos pedir ao Senhor que não é que nos dê a capacidade, porque Ele já nos deu a capacidade, mas que nos ajude a exercer essa mesma capacidade
de sermos cúmplices de Deus. De vivermos realmente para Ele. Nos movermos nele e existirmos nele. Amém? Amém. Sim, Senhor. Nós queremos sermos, na prática, teus filhos. Refletirmos a tua imagem, refletirmos a tua semelhança para com o próximo. Mas sabemos que isso nem sempre é possível. Porque nem sempre nós temos uma comunhão efetiva contigo. E nem sempre nós aprendemos a confiar em ti. E nem sempre nós te copiamos como devemos copiar. E nem sempre nós somos cúmplices como devíamos ser. Nesta manhã, Senhor, cada um de nós ajuda para que possamos ter consciência de que queremos ser santos como Tu és santo. Queremos ser como Tu és, Senhor. Sabemos pela Tua palavra que um dia seremos como Tu és. Mas queremos refletir, Senhor, a Tua imagem e a Tua semelhança enquanto estamos aqui de passagem. Ajuda-nos a refletir, Senhor, o Teu amor, a Tua imagem e a Tua semelhança aqui na terra, enquanto Tu não nos vens buscar. E aperfeiçoa-nos, Senhor. Sabemos, Senhor, que Tu começaste a boa obra e a aperfeiçoarás até o dia da Tua vinda. Obrigado, Senhor. Ajuda cada um de nós a olhar para Ti e somente para Ti, para que possamos ter vida e vida com abundância. Não andemos caídos, paralisados, sem voz, sem ouvir, sem cheirar, sem tocar, mas andemos em novidade de vida. Novidade de vida na Tua presença, Senhor. Queremos viver esta vida que Tu nos tens dado. Faz isso, Pai, no nome e no poder de Jesus.